Senhor, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês maravilhosamente nessa noite. Louvado seja Deus. É bom estar com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aquela bichinha ali tem nada a ver comigo não, né? Não? Irmã, não precisa. Só quando o pastor estiver ministrando. Tem que respeitar. Amém, irmãos? A partir do versículo de número 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, um ministério de muita importância da Igreja do Senhor, certamente é o de evangelista. Um evangelista é um ganhador de almas, é um implantador de igrejas. Nós podíamos citar, por exemplo, Filipe. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 8, se não me falha a memória, que sendo um dos 7 diáconos, ele, com toda a igreja, por conta da perseguição que se fazia à igreja ali em Jerusalém, ele vai ter na cidade de Samaria, prega o evangelho naquela cidade, cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e muitos ali creem. Sinais, as maravilhas são operadas naquela cidade, e são muitos que creem, e ele então manda chamar os apóstolos para que pudessem orar
pelos irmãos para que fossem cheios do Espírito Santo e para que ficasse confirmada aquela obra. Então é um ministério de grande importância na igreja do Senhor. Paulo era um evangelista, era um implantador de igreja, um missionário do Senhor. Mas além disso, irmãos, Paulo também era um pastor. Além de evangelista, ele também era pastor. Eu não quero aqui medir os dois, dizendo que um é maior do que o outro. Então somente estou dizendo que além de evangelista, ele era um pastor, ele tinha cuidado pela igreja. O evangelista prega, implanta a igreja e os pastores tomam de conta. Paulo, como disse, era também pastor, portanto ele cuidava, ele se preocupava com as igrejas que implantava. E a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 17, que Paulo esteve na cidade de Tessalônica, pregando por 3 sábados ou por 3 semanas, e uma igreja surge ali naquele lugar, e a Bíblia diz que essa igreja é virtuosa. Nos primeiros capítulos, capítulo de número 1, versículo 3, Paulo diz nessa carta que aquela igreja era rica em obras, em amor, em serviço para com os irmãos, tinha uma esperança firme no Senhor Jesus. Mas Paulo teve que sair por conta da perseguição da cidade de Tessalônica. Ele foi para Bereia, e mesmo em Bereia, os de Tessalônica o perseguiram, de modo tal que ele teve que de Bereia ir para Atenas, e ele manda chamar os irmãos. Entre eles vai ter com ele Timóteo, e ele quer saber notícia dos irmãos de Tessalônica, e envia Timóteo aos irmãos de Tessalônica para então ter notícia e ao mesmo tempo Timóteo fortalecer ainda mais aqueles irmãos. E Timóteo traz notícias, boas notícias a Paulo, e ele então escreve uma carta para que pudesse fortalecer ainda mais os irmãos na fé. No primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo desta carta, Paulo nos diz que aquela igreja, ela nasceu pela palavra, da exposição da palavra, da pregação de Paulo, ali durante os 3 sábados, que ministrou a palavra de Deus, mas em meio a muitas perseguições, a muitas tribulações. Eles foram perseguidos pelos de Tessalônica. E agora, no capítulo de número 3, Paulo traz orientações para aquela igreja de como permanecer firmes diante de Deus. Eles haviam nascido da palavra, mesmo em meio a perseguições, não houve desânimo, tristeza. Paulo diz que eles receberam a palavra com muitas tribulações, mas também com gozo do Espírito Santo, ou seja, havia uma alegria tal que nem mesmo as dificuldades, as tribulações os fizeram desanimar, mas eles precisavam manterem-se firmes, era preciso haver uma continuidade do ânimo daqueles irmãos. E então Paulo escreve esta carta, e no capítulo de número 3 ele trata disso. No versículo de número 1 ele diz: por isso, não podendo esperar, em outras traduções fala não podendo suportar, mas achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Irmãos, olhem o cuidado deste homem para com a igreja do Senhor. Ele diz não podendo mais suportar, ou seja, não saber como os irmãos estavam, não ter notícia da igreja. Para Paulo era como que um peso sobre a vida dele, e ele diz: eu não posso mais suportar,
embora ele estivesse fazendo a obra em Bereia, pregou a palavra de Deus, muitos creram ali, e de lá ele foi para Tessalônica, aliás, para Atenas, pregou no Areópago, e a Bíblia diz que também muitos creram ali. Todavia, Paulo continuava, irmãos, preocupado com os irmãos de Tessalônica, preocupado no sentido de ter cuidado com aqueles irmãos, porque o pastor, irmãos, o verdadeiro pastor é assim, ele está sempre tendo cuidado pela igreja, sempre tendo cuidado pelos irmãos. Louvado seja Deus. E aí, na parte final do versículo de número 1, ele diz: achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Meus queridos irmãos, quando eu meditava neste versículo, eu percebia a importância daquilo que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo. Ou seja, para se fazer a obra de Deus naqueles dias, ter um amigo, ter um cooperador, ter um outro irmão junto de si, era algo de muita importância, irmãos. Aquele dia não havia WhatsApp, você não tinha como mandar mensagem para outros irmãos, você não tinha como pedir ajuda e ela chegar assim fácil, você não tinha como fazer uma transferência bancária para um missionário, não tinha uma chamada de vídeo para você matar a saudade. Então, ter um cooperador junto de si, ter um irmão com quem você pudesse orar, com quem você pudesse pregar, com quem você pudesse fazer a obra, era algo muito importante, era algo que tinha um valor muito grande. E é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Eu prefiro nesse instante ficar sozinho, sentir o peso da solidão, continuar fazendo a obra aqui sozinho, contanto que eu tenha notícia de vós, contanto que vocês sejam consolados. Por isso eu enviei, aleluia, louvado seja Deus, aquele que comigo é um cooperador, para que ele esteja com vocês. A gente percebe, irmãos, o quanto Paulo tinha amor pelas igrejas e pelos irmãos, e a gente percebe a importância, irmãos, de um pastor amoroso, e a igreja também deve perceber isso. A igreja deve perceber o cuidado dos seus líderes, irmãos, porque se a igreja está bem, o líder está bem, mas se a igreja não está bem, irmãos, o líder não está bem. E Paulo precisava de notícia para ver como estava a fé, o ânimo daqueles irmãos. E Timóteo retorna dizendo: Paulo, eles estão bem, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Versículo 2, irmãos, ele fala a respeito de Timóteo, dizendo: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. A obra de Deus, ela precisa de cooperadores, ela precisa de voluntários, de quem diga: pastor, eu quero ir, pastor, eu quero fazer a obra, pastor, eu quero ajudar. Aleluia. Paulo teve na pessoa de Timóteo e Tito, irmãos, esses cooperadores. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz que indo para Macedônia, que era esta região, primeiro cidade, se não me falha a memória, da Macedônia, era Filipos. Depois ele foi para Tessalônica, aonde pregou, e essa igreja surgiu. E ele diz que indo para Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso, para que admoestasse de que ninguém ensinasse outra doutrina a não ser a palavra de Deus. Ou seja, ele deixou Timóteo para cuidar ali da igreja de Éfeso. Quando ele escreve a carta a Tito, ele diz a Tito que ele o deixou em Creta
para que Tito pusesse em boa ordem as coisas que ainda restavam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Ou seja, Tito e Timóteo eram dois irmãos que Paulo podia confiar, eram dois obreiros, eram dois cooperadores na obra de Deus, e isso ajudou muito o ministério de Paulo e o cuidado que ele tinha pelas igrejas. Louvado seja Deus. Ele diz que, no versículo de número 2, ele diz: mas mesmo depois, aliás, versículo 2, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador. Ele fala de 3 virtudes aqui, ou características que um cooperador precisa. Primeiro, Paulo diz, é um irmão, ou seja, é alguém que tem um testemunho diante da igreja. Em Atos capítulo 16, quando Paulo encontra a Timóteo, ali o livro de Atos nos diz que Timóteo tinha o testemunho de 2 cidades, ou seja, havia 2 igrejas que diziam acerca de Timóteo: pode levar, Paulo, pode levar contigo, ele é um homem de Deus, vai te ajudar muito na obra de Deus. Portanto, um cooperador tem que ter um testemunho diante da igreja. Depois Paulo diz que ele era um ministro, ou seja, era alguém que podia ajudar a igreja, ajudar os novos convertidos, podia ensinar os novos convertidos, ensinar, irmãos. É um trabalho de paciência e de amor. Nem todos se desenvolvem rapidamente. Portanto, um cooperador, ele precisa ter amor, ele precisa ter paciência, e ele precisa estar preparado para ensinar. E depois Paulo diz que ele era um cooperador, ou seja, ele não era um concorrente, era alguém que Paulo podia enviar para a igreja. Ele ia cooperar e não concorrer com Paulo. Timóteo permaneceu nas igrejas, foi para a igreja de Corinto, se não me falha a memória, esteve em Filipos, em Éfeso, mas ele não concorria com Paulo, irmãos. Ele não colocava a igreja contra Paulo, muito pelo contrário, irmãos. Era alguém que era um servo de Deus e servo dos seus líderes, trabalhando para a igreja do Senhor. Irmãos, é muito importante que a igreja perceba e se coloque diante de Deus como cooperadora da obra de Deus. Que os irmãos orem a Deus e digam: Senhor, me usa, me abençoa, me ajuda a trabalhar com o meu líder, com o meu pastor. Eu quero contribuir, levanta obreiros, mas eu também quero ser um, Senhor. Louvado seja Deus, porque ninguém, como disse, faz tudo sozinho. A gente precisa de homens de Deus que possam trabalhar na obra do Senhor. Louvado seja Deus. E Paulo tinha em Timóteo, irmãos, essa pessoa. E no versículo 3 ele diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo diz à igreja que as tribulações da igreja, do povo de Deus, não é fruto do acaso. E por que é tão importante para a igreja saber que em algum instante, em algum momento, ela vai ser afligida, ela vai ser atribulada, irmãos, para que exatamente nós não percamos o ânimo quando isso acontecer. Eu fico pensando, irmãos, nas igrejas aonde o homem é colocado como centro de tudo, aonde parece que Deus é um gênio da lâmpada e nós somos os senhores. Nós vamos pedir, Deus vai fazer, e nós vamos estar sempre em um mar de rosas, e não vai haver problemas, não vai haver
dificuldades, eu fico pensando, meu Deus, e quando as dificuldades vierem, porque elas vão vir, como é que esses irmãos vão suportar, se eles não foram devidamente avisados e fortalecidos na palavra? Então, quando nós sabemos, irmãos, que vamos ser afligidos nesse mundo, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis tentações, provações, e a Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguição. Então nós nos sentimos, irmãos, fortalecidos. Nós vamos orar, nós vamos dizer: Senhor, dá-me graça para suportar o que tiver pela frente e no final poder glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Senhor, se o Senhor nos diz que vem dificuldade, então nós podemos saber também que nós teremos sempre a Tua graça, que o Senhor estará conosco. Como disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma vez eu disse isso e acrescentei: vós também vencereis. Aí um irmão disse para mim: irmão, mas isso não está na Bíblia não, essa parte não está na Bíblia, não está não. Mas é isso que Jesus quer dizer, quando Ele diz: eu venci o mundo, então eu os ajudarei a vencer também. Louvado seja Deus. Uma outra coisa, irmãos, importante da gente saber, que vamos passar por dificuldades. Nós estamos num mundo hostil à palavra de Deus, estamos em um mundo manipulado pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a política é manipulada pelo diabo, por isso tem tanto escândalo, tanta corrupção. A justiça também o é, o culpado não é preso, quando é preso é solto com muita rapidez, e por conta disso a igreja ela é também afligida. Mas tem algo muito importante aí de ser dito, irmãos. Deus, Ele se utiliza das nossas dificuldades. Eu não digo que é Deus que está trazendo sobre nós, mas Ele se utiliza dela para nos fortalecer. Lembrei ontem um trecho da pregação do pastor Diego, quando ele dizia que o nosso corpo físico só pode ganhar massa muscular se for por meio dos exercícios. Ou seja, eu tenho que pegar um peso, levantar, e aquele peso, ele não vai me destruir, ele vai me fortalecer. Também as nossas dificuldades, irmãos, Deus se utiliza delas, para que por meio delas eu me fortaleça, e eu possa, ganhando experiência, ter uma palavra de conforto, ter uma palavra de ânimo para aquele que está passando por dificuldade. Por isso que é importante, é por isso que Paulo estava dizendo à igreja: olha, o que vocês estão passando não é surpresa, porque isso é próprio do povo de Deus. E depois, porque eu disse a vocês, estando aí com vocês, quando pregava, quando advertia a vocês, eu predizia que vocês iam passar por isso. Então não percam o ânimo não, continuem firmes na fé, continuem firmes no amor, continuem fazendo a obra de Deus, porque o Senhor vai dar a vitória. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E assim é também com cada um de nós, irmãos. As lutas não são para nos destruir. Quando você estiver na adversidade, diga isso em alto e bom som: o meu Deus é comigo. Essa luta não vai me destruir, vai me tornar mais experiente. No final eu verei a glória do meu Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Versículo de número 6, irmãos. Ele diz assim: vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Paulo desejou muito ir ter com os irmãos. No capítulo 2 ele diz que por 2 vezes, de alguma maneira, o diabo levantou-se e o impediu de ele ter com os irmãos. Mas aqui tem algo
maravilhoso que Paulo está se alegrando e nos fazendo saber. Eu acredito que a palavra certa é característica. A pessoa que faz aquele desenho feio de outra pessoa, né? Faz uma caricatura de uma pessoa. Como é que se chama o nome? Diga aí, irmãos. Bom, caricatura, e o que faz é o cara. Pronto. Então o diabo é mestre nisso daí, irmãos, com relação aos servos de Deus. Porque esse desenho ele toma os defeitos ou os detalhes de uma pessoa e coloca assim bem em evidência, sabe? Para que os defeitos daquela pessoa apareçam mais do que a própria pessoa. Por isso é que o diabo, ele é um mestre nisso aí. Eu lembrei agora da tentação de Eva. Preste atenção. Como o diabo, ele faz isso com os servos de Deus, já que fez com o próprio Deus. Ele fez Eva ver Deus pela sua ótica maligna. Ele disse a Eva: foi assim que Deus disse: de nenhuma árvore podeis comer. E Eva disse: não podemos comer das árvores, os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não se devia comer e nem tocar. Então ele percebeu que alguma coisa já entrou ali no coração de Eva, no seu entendimento, que ela acrescentou não tocar, ou seja, Deus já lhe pareceu, pelo argumento do diabo, uma pessoa proibitiva. E ele continuou dizendo: na verdade vocês não vão morrer. Mas ele proibiu para que, não comendo, vocês não se tornem iguais a ele. Ou seja, se vocês comerem, vão se tornar de alguma forma igual a ele. Então Deus é mentiroso e enganador. Ao dizer isso, era isso que o diabo estava afirmando para Eva: ele é mentiroso. Ele disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês se tornariam igual a ele. Então ele é enganador. E fez com que Eva enxergasse, irmãos, a Deus pela sua ótica. Deus que era bom, Deus que era o supridor, que era aquele que amava a ela e a Adão, provendo a ele tudo que eles precisavam. Se nós perguntássemos quem é Deus para Eva, Eva teria dito: é o meu grande supridor, é o Pai Celestial, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado do meu marido. Mas depois da conversa com Adão, pois o diabo é tanto aquele que cria males, como é aquele que pega defeito. Claro que com relação a Deus, ele criou males. Com relação aos servos de Deus, ele pega defeito e aumenta muito, para que isso apareça para os servos de Deus. Então Eva começa a ver Deus agora pela ótica maligna, e ela enfraquece, irmãos, porque é esse o grande objetivo do diabo. Para que continuar servindo a alguém que engana? Para que continuar servindo a alguém que ocultou que eu seria igual a ele comendo do fruto? E ali Eva enfraqueceu. Andar com Deus, servir a Deus, se Deus havia os enganado. Então ela estava pronta para desobedecer, pronta para pecar, como aconteceu. E com relação aos servos de Deus e os líderes, na maioria das vezes, o diabo faz uma caricatura, pega aquele defeito que é do tamanho de um cisto e faz com que esse defeito pareça do tamanho de uma montanha, para que os servos de Deus, a igreja do Senhor, ela perca o ânimo com relação aos seus líderes. Ora, para que ouvir a pregação de alguém que tem tanto defeito? Porque
ter ânimo de pedir oração a um líder que tem tanto defeito, está tão demonstrado seus defeitos, e daqui a pouco você já não vê mais as virtudes que Deus derramou sobre a vida do seu servo, do seu pastor, não vê que ele é uma pessoa cheia da graça de Deus, porque os defeitos, irmãos, foram colocados em alusão de uma forma tal que você já não consegue mais enxergar as qualidades de Deus na vida daquela pessoa. O diabo fez muito isso com Paulo, irmãos. Dizia, ele não é apóstolo não, ele não esteve com Jesus, ele não é apóstolo não, ele não segue a lei de Moisés, ele não tem temor pela lei, ele prega um evangelho da graça, que na verdade é um evangelho de facilidade, ser salvo de qualquer maneira, sem precisar obedecer à lei, e ainda mais de vez em quando ele vai preso. Como é que vocês podem ter um líder como esse, um pastor como esse, parte do seu ministério foi preso? Não, ele não é apóstolo. Isso é uma artimanha do diabo, irmãos. Fala mal do mensageiro para enfraquecer a mensagem. E Paulo então, enviando a Timóteo, irmãos, Timóteo retorna e dá uma boa notícia a Paulo. Paulo, a artimanha de Satanás não funcionou, aleluia, lá a igreja está firme e ainda estão saudosos da tua pessoa, estão desejosos, Paulo, de que tu vá lá para matar a saudade, eles querem adorar junto contigo, eles querem ouvir a palavra de Deus mais uma vez da tua boca, aleluia, e isso muito alegrou, irmãos, o coração do homem de Deus. Louvado seja Deus. Como os crentes de Tessalônica, irmãos, nós precisamos estar atentos quando os defeitos dos nossos irmãos forem apresentados, que nós possamos dizer, eu quero ver as qualidades do meu irmão, aleluia, saber que Deus lhe deu graça, ele vai para o céu junto comigo. Se ele tem defeito, eu vou procurar ajudar, e eu também tenho, vou procurar ajudar, vou procurar orar junto com os meus irmãos. Se o meu pastor tem algum defeito, vou conversar com ele com todo respeito, mas eu vou orar pela vida dele, é um servo de Deus, aleluia. Timóteo diz, Paulo, fica tranquilo, o diabo não conseguiu os seus intentos não, as suas artimanhas não funcionaram, a igreja está uma bênção, os irmãos, mesmo sendo perseguido pelos judeus e pelos demais de Tessalônica, eles continuam glorificando a Deus, exaltando a Deus, a igreja está crescendo, está uma bênção, e os irmãos me procuraram acerca de ti, querem te ver, estão saudosos da tua pessoa, e isso encheu de alegria, irmãos, aleluia, o coração do servo de Deus. Versículo de número 7 e 8 diz assim, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Então Paulo era aquela pessoa que se afligia, irmãos, pela igreja, até que a notícia chegou e ele ficou consolado. Os irmãos foram consolados com a presença de Timóteo, foram edificados com a presença de Timóteo, e Paulo foi consolado com as notícias que Timóteo teve. E olha o que ele diz no versículo de número 8, porque agora vivemos, olha só, irmãos, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. É como se ele dissesse, então a gente estava tão afligido que não estava dando para dormir direito, não estava dando para comer direito. É claro que eu aqui estou fazendo apenas vocês entenderem. A minha vida, estou vivendo, mas tem uma preocupação muito grande.
Aí Timóteo chegou e trouxe notícia. Aí agora eu posso dizer que vivo, agora eu posso dizer que estou feliz, agora estou cheio de alegria, porque a obra de Deus está uma bênção. Meu trabalho em Tessalônica não foi em vão, pelo contrário, está sendo próspero. Deus está sustentando a sua obra. Irmãos, de alguma forma a igreja edifica o pastor, como o pastor edifica a igreja. Você quer ver um pastor triste, irmãos? A igreja não esteja bem. Ele diz: não, o culpado sou eu, só pode ser eu, a culpa só pode ser minha, sou eu. Se aflige. E digo uma coisa, literalmente, irmãos, na prática mesmo, na realidade, ele não vive bem. Quando a igreja não está bem, o pastor não vive bem. O que ele faz? Ele pensa na igreja: Senhor, como é que eu vou ajudar a igreja? Ele vai dormir, irmãos, vai dormir orando, pensando, se afligindo pela igreja. Ele acorda e diz: Senhor, como é que está a igreja? Ele vai comer e pensa na igreja, pensa nos irmãos. Agora, quando alguém diz: a coisa está bem, os irmãos estão bem, os irmãos estão orando, os irmãos estão fazendo a obra de Deus, os irmãos estão perseverando, a igreja tem esperança na vinda do Senhor, é zelosa, está buscando a santificação, como disse o diácono Marcílio, embora tenhamos dificuldade, mas há um sentimento na igreja de buscar mais e mais a presença do Senhor. Irmãos, aí a gente glorifica, exalta a Deus. Aí pode ser que o pastor não coma tanto e não durma tanto, mas não é de tristeza, não, é de alegria, é glorificando a Deus, é orando e dizendo: Senhor, obrigado, porque tu tens sustentado a tua igreja. E no final, ela será a coroa, aleluia. Olha o que ele vai dizer no capítulo de número 2, versículo de número 19 e 20, ele diz: porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não são vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo, aleluia. Paulo está dizendo: nós vamos se encontrar com Jesus. No capítulo de número 1, ele fala das tribulações, da dificuldade. No versículo de número 10, aí ele diz: enquanto nós aguardamos Jesus, enquanto nós esperamos o Senhor, que nos livra da ira vindoura. Aí agora ele diz: mas esse encontro tem que ser com a igreja, apresentando a Ele uma igreja zelosa, cheia de boas obras, alegre e avivada. Vocês serão a minha coroa, o meu gozo, a minha alegria, quando eu puder dizer: Jesus, eis aí a tua noiva animada, que o Senhor me deu para trabalhar, que o Senhor me deu para estar com ela, e ela está aprontada, Senhor, para se encontrar contigo. Essa é a alegria do pastor, irmãos. Aleluia. Esse é o ânimo dos servos de Deus. De alguma forma deve ser de todos nós, aleluia. E Paulo agora estava fortalecido para continuar a obra de Deus. Dali por diante, mais fortalecido e animado ainda. Não tinha perseguição que o parasse, porque a obra de Deus estava frutificando. Ele estava sofrendo as mesmas perseguições e tribulações desde que saiu de Tessalônica. Aliás, foram os de Tessalônica que o perseguiram, como disse, em Bereia, lá em Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 10, você tem a narrativa disso. E perseguiram tanto que o obrigaram durante a noite a fugir para Atenas. Mas lá chega a notícia, irmãos. E quando ele recebe a notícia, não tem tristeza, não tem tribulação por causa das angústias, não tem. Ele está feliz e mais disposto a fazer a obra de Deus, e mais disposto a implantar a igreja, e mais disposto a cuidar delas, porque Deus estava frutificando, aleluia, e abençoando
a sua obra. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós estejamos em oração por nossa vida e pela igreja e pelos líderes que trabalham. Irmãos, eu tenho uma gratidão tão grande pelos meus pastores, porque eu sei que foram pessoas que sofreram por mim, por cuidar de mim, por me incentivar, como irmão e como depois líder da igreja, liderando a congregação. Quando desanimava, irmãos, tinha uma palavra, não só uma palavra nos púlpitos, mas tinha uma palavra pessoal. Então eu tenho muito zelo, irmãos, e muito amor pelos meus pastores, porque são homens que se preocupam. A gente não sabe, mas na calada da noite, na solidão do lar, estão lá velando pela igreja, velando pelas nossas vidas, velando pelas nossas almas. Eu aprendi com eles, e quando vejo o que a Bíblia diz aqui a respeito do apóstolo Paulo, o quanto ele se dedicava, como disse ele aos de Corinto: me gastei, me deixarei gastar pela obra de Deus. Aos de Filipenses, ele disse: olha, irmãos, eu estou disposto até a adiar o meu encontro com o Senhor, para poder ficar convosco, ser útil à obra de Deus. Eu tenho gratidão pelos meus líderes, e convido a vocês a terem o mesmo. Eu sei que vocês têm, mas a aumentar, a abundar nisso, e a orar para que junto, igreja e pastor, pastor e igreja, nós possamos nos manter firmes diante de Deus, enquanto aguardamos a vinda de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Louvado seja Deus. Para essa palavra